Eu sou muito grato, irmãos, a Roberto e a Fabiana, por esse período de contato surgiu essa oportunidade, né? Para os irmãos que não sabem, eu sou irmão do Amir. O Amir é meu irmão, né? Na verdade, ele é mais novo do que eu, então ele é meu irmão. Eu falo que eu sou irmão dele porque ele é famoso, né? Então eu tenho que falar que eu sou irmão dele. Irmãos, realmente, nós vamos falar hoje. Eu tenho 39 anos que eu me reúno na vida da igreja. Então, dentro da área profissional, não vou falar nada relacionado à psicologia em si, porque eu vou falar sobre aquilo que a Bíblia mostra para nós sobre educação de filhos. Eu quero fazer uma aplicação aqui nesse começo, né, sobre a nossa pessoa, sobre os pais. Eu quero usar assim um trecho de Marcos, capítulo 5. Todos nós conhecem bastante esse trecho, mas eu quero explorar ele um pouquinho, porque ele fala de coisas muito importantes. A partir do versículo 21, nós temos aqui o relato bem interessante para nós percebermos como que nós estamos. No versículo 21 fala assim, ó, tendo Jesus voltado no barco para outro lado, afluiu para ele grande multidão e ele estava junto do mar. E eis que se chega a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo, prostra-se a seus pés, e insistentemente, essa é a primeira palavra, insistentemente, lhe suplica. Eu quero perguntar para vocês, irmãos, quantas vezes você tem insistido na sua súplica a favor dos seus filhos, a favor de vocês, para ver como lidar com os filhos? Aqui não foi algo comum, foi algo extraordinário. Ele era uma pessoa que tinha uma posição, era dos principais da sinagoga, mas com respeito à filha dele, ele suplicou desesperadamente para o Senhor. E diz o seguinte: minha filhinha está à morte. Vem e impõe as mãos sobre ela, para que seja salva e viverá. Jesus foi com ele. E fala assim, ó, grande multidão o seguia, comprimindo. Olha que interessante, o versículo 24, quando fala Jesus foi com ele, tem um ponto final. Ele abre um outro espaço a partir da metade do versículo para falar de uma mãe, de uma mulher, que eu quero aqui colocar como se fosse uma mãe. Quero aplicar como se fosse uma mãe. E ao percebermos, ele fala assim, lembre-se sempre dessa palavra. Tinha uma multidão que o comprimia. Aconteceu que certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia. Presta atenção, irmãos. No versículo 42, nós vamos depois voltar. O versículo 42 fala assim, ó, imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então, nós estamos falando da mesma história. A menina tinha 12 anos e essa mãe fazia 12 anos que ela estava com uma hemorragia. Hemorragia significa que a vida estava se esvaindo. Bom, essa é uma grande verdade. Se os nossos filhos nasceram na vida da igreja, nós não podemos ser enganados e achar que está tudo garantido. Nós precisamos insistentemente suplicar ao Senhor. Porque dia após dia, antes de conhecer o Senhor, nós estávamos dia após dia morrendo. A mesma idade da criança era o tempo em que essa mulher estava com hemorragia, indicando que nós nascemos para a morte. Mas, aleluia, um dia nós fomos conectados ao centro. Que coisa fantástica! Ao centro, ao cerne de todo o plano de Deus. E aí, no versículo 26 fala assim, ó,
Olha só, falando da mulher, né? Voltando à história da mulher. E muito padecer a mão de vários médicos. Ela procurou, ela foi atrás da medicina, mas não tenha medo, vergonha de procurar médico quando você precisa. Mas ela, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário, indo a pior. Essa mulher indo a pior significa, eu quero dizer para você, meu irmão, minha amada irmã, se a sua casa não vai bem, não tem como seus filhos irem bem. Irem bem, o que significa irem bem? Se a nossa casa é uma casa que tem conflitos, se a nossa casa é uma casa onde nós, exteriormente, tratamos todo mundo com muita mansidão, com muito carinho, mas maltratamos os que estão dentro de casa, os nossos filhos estão vendo essas cenas, estão vivenciando essas cenas. E por isso que a coisa ia de mal a pior. Porque o problema era o que estava acontecendo com ela. E aí ela ouviu falar de um tal de Jesus, né? Ó, tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele por entre a multidão. Não pense que vai ser fácil para você chegar até o Senhor. Existe uma multidão de larvas na nossa cabeça, falando que você é indigno, que você não pode, que você acabou de brigar com a esposa, você acabou de fazer isso, você não pode orar. Essa multidão não foi problema para aquela mulher, porque ela tinha um alvo, ela tinha um objetivo. Ela precisava estancar essa hemorragia. Ou seja, ela precisava mudar a história dela. E aí fala assim, porque dizia, se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. Nós vimos que a unção que nós vamos receber do Senhor quando a mesa está preparada diante dos nossos adversários tem óleo sobre essa mesa. E esse óleo foi falado para nós que era desde a cabeça até a orla da veste, até lá embaixo, no cantinho da veste. E ela falou que se ela tocasse apenas na sua veste, porque no 20 falou assim, porque dizia, se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Presta atenção, irmão, nisso agora. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou, quem me tocou nas vestes? Irmão, a nossa casa tem que ser uma casa que quando toca no Senhor, ele sente algo diferente. O desespero da nossa casa sobre nossos filhos, sobre a educação dos nossos filhos, nesse século maluco, comandado por um sistema todo armado, usado pela tecnologia para sucumbir, para fazer com que a família ela sucumba, fazendo com que a família seja arrebentada por meio de quem? Destruindo os nossos filhos. Mas como é que vai destruir os filhos? Destruindo os pais. Se o nosso casamento está com uma hemorragia, ou seja, nós não conseguimos lidar um com o outro, não conseguimos respeitar um ao outro, isso vai prejudicar quem? Vai chegar nos nossos filhos. Isso vai chegar de maneira muito forte nos nossos filhos. E quando Jesus falou, aí entra o preconceito, aí entra a visão dos discípulos que eram religiosos ao extremo e não tinham sensibilidade. Aí ele falou o seguinte, responderam-lhe seus discípulos, vês que a multidão te apertas e dizes, quem me tocou? Você está brincando com a gente? Esse monte de gente te apertando e você fala, alguém me tocou? Às vezes nós somos insensíveis às necessidades das pessoas. Mas esse homem maravilhoso, ele sentiu que ela tocou na orla da veste dele porque foi um toque diferente.
Irmãos, nós precisamos, como pais, ter desespero. Eu preciso tocar na orla da veste do Senhor, porque a orla da veste é como representada pela orla da veste de Arão, que foi ungido desde a cabeça até a orla. Quando ela tocou nesse homem, ela foi curada. Irmãos, a minha casa e a sua casa, nós precisamos tocar na orla da veste desse homem que é o centro de todas as coisas. Precisamos jogar fora nossa religiosidade, nossos preconceitos, os nossos achismos, porque a sua mente vai mentir para você, dizer para você que você não pode fazer isso. Ou até mesmo fazer uma brincadeira para o Senhor. Aqui, como o Natal falou que a gente podia ficar à vontade naquela hora, né, antes de começar, mas isso aqui é uma piada para os discípulos. Falou, Senhor, você está brincando? Esse monte de gente te apertando, o que você vai fazer? Alguém me tocou? Conta outra, Senhor, essa não deu. Aí o Senhor falou assim, oh, Senhor Jesus. Responderam os seus discípulos, ele falou assim, ele, porém, olhava ao redor para ver aquela, olha só. Ele olhava ao redor para ver aquela que fizera isto. Então a mulher, atemorizada e tremendo, tinha consciência do que nela se operava, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse, filha, antes era apenas uma mulher com uma hemorragia, agora é filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. Irmão, a minha casa e a tua casa precisa ter paz. Se nós não temos paz dentro de casa, se o ambiente dentro de casa é um ambiente cheio de conflito, nós discutimos um com o outro, não respeitamos a opinião do outro, não sabemos a hora de falar e a hora de calar, os nossos filhos vão estar vendo isso todos os dias. Aí os nossos filhos pensam assim, nossa, meu pai e minha mãe é tão diferente em casa, no local de reunião. Agora não tem local, irmãos. Agora o negócio é agora é a hora de aparecer quem nós somos. E aí, ok. Então, aí parece que encerrou a conversa, não, mas aí volta, o 35 volta a falar da menina. Falava ele ainda quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, e a quem disseram, tua filha já morreu. Por que ainda incomodas o mestre? Às vezes, irmão, você põe ponto final na educação dos teus filhos, onde você tinha que colocar reticências. Alguém fala assim, irmão, para, não tem mais jeito. Foi isso que Jairo ouviu das pessoas que estavam ali. Às vezes ao nosso redor tem tanta larva que vem falar para nós que não tem jeito. E nós acreditamos. E quando vamos corrigir os filhos, até falamos, você não tem jeito, olha aí, repetindo isso de novo. Já te falei para não ficar no celular tal hora, e você está ficando. Então, falaram isso para ele. Mas, oh, irmãos, por isso nós precisamos estar conectados com esse homem. Ele falou assim, mas Jesus, sem acudir a tais palavras, no 36, disse ao chefe da sinagoga, não temas, crê somente. Querido irmão, querida irmã, não tenha nada como perdido e nem como ganho, mas não temas, crê somente. Crê naquele que foi ungido, crê naquele que venceu a morte por mim e por você, por conhecer as nossas fraquezas, por saber que nós iremos passar por essas dificuldades nesse século. Irmãos, nós não nascemos no século XIX, né, nem no século XX, não, nós nascemos no século XX, né? Acho que todos nós que estamos aqui nascemos no século XX, irmão, nós somos do século XX e somos do milênio passado. Essa mudança toda nesses últimos anos, isso é para a gente perceber como que eu preciso agir. Eu preciso tocar esse Senhor, eu preciso ter desespero, incessantemente orar pelos meus filhos. Ainda que todo mundo fale, não tem jeito, não tem solução. Não, você fala assim, ó, calma, crê somente.
Aí fala assim, mas Jesus não permitiu, quando não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Esses três foi o que acompanhou ele no Getsemane. No maior sofrimento dele, ele estava com alguém. Ele não teve medo de falar das suas dores. Ele não teve medo de falar das suas fraquezas. Ele falou que a alma dele estava profundamente triste, lá em Mateus 26, do 38, 36 ao 39. Aí, ele fala assim, então chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, lhes disse, por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. Irmãos, às vezes o que acontece na nossa casa, a nossa maneira de falar com os nossos filhos, nós fazemos nossos filhos adormecerem para o Senhor, adormecerem para desenvolver a parte intelectual, porque eles são julgados, eles são condenados às vezes pelas nossas falas. Irmãos, eu sei que a nossa intenção é a melhor possível. Não existe nada mais lindo depois do amor de Deus do que o amor de mãe e amor de pai. E riram-se dele. Tendo, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança, e aos que vieram com ele, entrou onde ela estava. Tomando-a pela mão, disse-lhe, Talita cumi, que quer dizer, menina, eu te mando, levanta-te. Naquela época, com 12 anos, era uma menina. Hoje, com 10, é um adolescente. Olha a diferença. Imediatamente o menino levantou-se e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Assim como a mulher com a hemorragia, a mãe foi curada. Irmãos, quando nós somos curados, quando nós tocamos a orla da veste do Senhor, nós somos curados. O resultado é que nossos filhos vão ressuscitar. Eles vão despertar. Então ficaram todos sobremaneira admirados, mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse e mandou que lhe dessem de comer a menina. Às vezes o que está faltando na sua casa não é arroz e feijão. O que está faltando na sua casa é comer do Senhor. Para alguém que está doente, que foi curado, agora precisa de alimentação. Precisa de se alimentar, irmão. Eu e você nós precisamos reconhecer, irmãos, que nós somos doentes. O Senhor não veio para os sãos. Se você acha que você é são, ele não veio para você. Mas ele não veio para que você permaneça doente. Nós temos alguma doença, não é problema. O problema é nós aceitarmos a doença e continuarmos na mesmice sem mudanças. Não, nós precisamos tocar nesse sem ter desespero pelas nossas filhas, orar intensamente, e o resultado é que ele vai fazer a gente estancar a nossa hemorragia, ou seja, ele vai mudar a nossa vida e vai mudar a vida da nossa filha, dos nossos filhos, né? E imediatamente deles de comer, irmão, o que nós precisamos na nossa casa é dar testemunho sem falar nada. O testemunho que nós precisamos dar em casa é um testemunho de atitude e de ação, não de palavras. Porque se as nossas palavras não congruírem, não unirem ao ponto central, não adianta as nossas palavras serem bonitas se as nossas atitudes não estiverem no mesmo ponto. Por isso, eu queria ver com os irmãos, Gênesis 3, abre em Gênesis 3, que eu quero mostrar para os irmãos os princípios que o Senhor usou para corrigir quando há erros. Isso aqui eu já estou entrando, irmão, na parte prática de como nós devemos corrigir os nossos filhos. Sabe por quê, irmãos? Porque, na verdade, não existe, como o Roberto falou, irmãos, não tem manual. Não existe, nós aprendemos a ser pai sendo pai, ser mãe sendo mãe. Realmente é difícil isso. Mas nós temos alguns princípios importantes. Gênesis 3, de 8 a 13, fala assim. Os irmãos já sabem toda essa história, eu vou resumir para a gente ganhar tempo. A
Adão e Eva foram enganados no jardim. Não foi só Eva que foi enganada, viu, irmãos? Nós vamos ver aqui como é que aconteceu. Na verdade, Adão e Eva foram enganados. Mas olha o que acontece numa casa onde falta sensibilidade. Quando ouviram a voz, versículo 8, capítulo 3 de Gênesis, versículo 8. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. Irmão, nós temos escondido alguma coisa de Deus. Será que eles conseguem esconder de Deus alguma coisa? Aí irmão, vem uma pergunta intrigante e maravilhosa. E chamou, versículo 9, chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou, onde estás? Eu quero perguntar para todos os irmãos que estão aí ligados no Zoom. Deus sabia onde eles estavam ou não? Sabia? Por que ele fez essa pergunta? Onde estás? Isso é para mostrar para Adão, Adão, você é mais importante para mim do que os seus erros. Adão, você cometeu um erro muito grave, mas o que importa para mim é a sua pessoa. Onde estás? Se ele tivesse perguntado o que você fez, ele estava dando ênfase no erro. Irmãos, eu quero que vocês sejam sinceros com vocês mesmos. Quando vocês vão corrigir os filhos, vocês dão ênfase na pessoa ou no erro cometido? Onde está o foco da correção? Está na pessoa que errou ou no erro que ela cometeu? Então, essa pergunta de Deus para Adão mostra como nós devemos agir com os nossos filhos. Valorize seu filho e não que ele erra. Significa que a correção aqui precisa ser, vou mostrar mais à frente, precisa ser não pela razão, mas pela emoção. Deus quis tocar o coração. Porque o espírito de Adão já estava amortecido. Ele não podia fazer nada mais. Ele não tinha como tocar Adão pelo espírito. E a razão, olha o resultado da razão aqui, ó. Aqui as larvas, ó. Aí fala assim, ó. Ao 10, e ele respondeu, ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus, quem te fez saber que estava nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesses? Então disse o homem, a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. É assim que acontece na sua casa? Quando tem um problema, vai achar o culpado? Adão, vamos lembrar um pouquinho. Quando Deus fez Adão dormir, tirou a costela dele e fez Eva, quando ele viu Eva, o que ele falou? Uau! Que mulherão! Isso é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Mas agora aconteceu um problema. O homem jogou a culpa para a mulher. Irmãos, não procure culpado dentro da sua casa. Não procure culpado. Porque enquanto você procurar culpado, o inimigo vai fazer a festa. Porque aí, o que aconteceu? Aí o Senhor falou assim, disse o Senhor Deus à mulher, que é isso que fizeste? Respondeu a mulher, a serpente me enganou e eu comi. Quem fez a serpente? Foi Deus. A culpa caiu em quem? Em Deus. Se você não tivesse feito a serpente, não tinha tido erro. Todas as nossas discussões é a tentativa de colocar a culpa em alguém. Não tenha dúvida, a pessoa que você se casou é a especial que Deus preparou para você. Então, é mais fácil a gente entender logo e não ficar, sabe, se Adão tivesse falado assim, Senhor, eu errei, me perdoa, nós desobedecemos o Senhor, já ia resolver a coisa muito mais fácil. Ó Senhor Jesus, eu quero mostrar isso para os irmãos, como isso é fantástico. Abre Apocalipse 2. Eu sei que os irmãos também estão cansados de ver tudo isso aqui, mas eu quero ter uma comunhão com os irmãos aqui a respeito disso. Quando você vai corrigir seu filho, irmão, qual é o princípio que você usa? Você aponta o erro direto, de cara? Então, vou dar um exemplo, sim, para a gente entender, né? Vamos supor que o Roberto e a Fabiana
como eles mudaram agora, né? Casa nova e tal. Vamos dar um exemplo que a coisa não está ainda do jeito que precisa, né? Tem caixas para arrumar, tem coisa para colocar no seu devido lugar. Aí o Roberto chega da academia muito cansado e fala assim para a Fabiana: esse almoço está atrasado? Depois não adianta, Roberto, você ficar falando assim para ela: nossa, bem, como é que você fez no cabelo? Você está tão linda. A vontade dela é pegar você e enforcar. Porque você já fez a crítica. Você já apontou o erro. Agora, se você chega em casa e fala assim para ela: Fabiana, como que seu cabelo está lindo? O que você fez? Nossa, nem percebi que meu cabelo está bonito. Estou numa correria que bem, você me perdoa, eu ia trazer o almoço. Não ia acontecer nada. Então, Apocalipse 2 mostra isso. O elogio, irmão, nós precisamos entender isso. No relacionamento humano, nós precisamos elogiar antes de qualquer correção. Nunca corrija seu filho e sua filha indo direto ao erro, porque você vai estar dando mais valor para o erro do que para a pessoa. Valorize, abrace. Como abraçar o filho depois que ele errou? Quando você erra, o que Deus faz comigo e com você? Ele te enxota? Ele aponta o erro? Não, ele foi para Adão assim: onde estás? Que amor, irmãos, que carinho. Quando o seu filho errar, abrace seu filho e sua filha. Diga para eles a importância que eles têm na sua vida. E depois você fala o seguinte: olha, você é tudo para mim, mas essa sua atitude feriu muito meu coração. Não altere a voz. Não eleve a voz para falar com seus filhos. Gritar nunca vai resolver. Eu falo como profissional. Os pais na adolescência têm a maior dificuldade de abraçar os filhos. Tem barreira entre pais e filhos. Não conseguem, por causa do legalismo que muitas vezes nós levamos a ferro e fogo. Nós temos vergonha, às vezes, de que os nossos filhos fez alguma coisa, todo mundo vai ficar sabendo: nossa, irmão, mas eu sou irmão aqui e tal, eu sirvo na igreja. A igreja em Corinto era problemática ou não? Mas lá Deus falou o seguinte: a igreja de Deus que está em Corinto, a igreja é de Deus. E a nossa atitude para com os nossos filhos podem fazer com que eles optem pelo mundo e não para viver a vida da igreja. Eu não quero isso na minha vida. Eu não quero um casamento igual eu vejo em casa. Então, aqui tem o princípio, Apocalipse 2. Eu quero perguntar para os irmãos: sejam sinceros, assim, rápidos, né? Eu já dei a dica, mas eu quero que vocês pensem comigo. Apocalipse 2 é a primeira igreja que Deus fala lá: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. O que você lembra da igreja em Éfeso? O que aconteceu com a igreja em Éfeso? Eu sei que muitos irmãos aí pensaram já: ela perdeu o primeiro amor. Esse é o aspecto negativo. Mas vamos olhar agora o que o Senhor fala para ela antes de apontar o erro. Esse é um princípio, irmãos, importantíssimo para a correção. Versículo 2 fala assim: conheça as tuas obras, assim como o teu labor. Vamos contar comigo. Obras, labor, como a tua perseverança, 3. E que não pode suportar homens maus, 4. Que puseste a prova os que a si mesmo se declarar posse e não são, e os achaste mentirosos, 5. Tens perseverança, 6. Suportaste prova por causa do meu nome, 7. Não te deixaste esmorecer, 8. 8 elogios. Aí, quando ele aponta o erro, eu quero perguntar para você: se você elogiar seu filho, 8 coisas que ele tem de positivo, e falar algo de negativo, ele vai ficar triste? Não. Pelo contrário, ele vai fazer de tudo para mudar o que está de errado. Marido e mulher, muitas vezes nós fazemos a mesma coisa. Nós apontamos o erro, esquecemos que o que é mais importante é a pessoa. Então, aqui, quando ele corrige, ele fala assim: tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Se não venho a ti, moverei do teu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Ou seja, eu não quero tirar o candeeiro. Eu quero que você se arrependa. Aí ele faz mais um elogio.
Versículo 6. Tens, contudo, a teu favor que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. 8 elogios, um erro, mais um elogio. Ele termina falando, sabe o quê? Versículo 7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Ou seja, você fracassou, você errou, mas eu aposto em você que você pode ser um vencedor. Abrace seus filhos. Não deixe de corrigir, não deixe de pôr limite para horário de tecnologia, nada disso, mas faça isso com muito amor. Quando vai falar com o marido, a esposa com o marido com a esposa, aponte o que tem de positivo primeiro. O ser humano tem uma facilidade de superdimensionar o que é negativo e subdimensionar o que é positivo. E aqui Deus está dando para nós um princípio maravilhoso, que é fazer isso. Ele apontou 8 qualidades, um erro, apontou mais uma qualidade e depois falou, você pode ser um vencedor. Todas as vezes que você corrigir seus filhos, abrace eles e fale para eles, eu aposto em você. Porque depois que você falou que está te doendo no coração pela atitude, mas meu filho já tem 10 anos, 11 anos, 12 anos, 13 anos. Não importa a idade. Os nossos filhos são carentes de afeto. Quando eles são pequenos, nós beijamos demais, nós massacramos os filhos. Depois que eles crescem, parece que nós perdemos a sensibilidade. Não brincamos mais com os nossos filhos. Tenha certeza de uma coisa, queridos irmãos, todos os brinquedos que nós demos para os nossos filhos um dia estarão no quartinho de despejo. Mas o presente que o seu filho mais precisa é você. É você presente. Não é o que você pode comprar. É o que você é. É o que você pode oferecer. Os filhos de hoje estão vivendo uma carência afetiva, porque nós precisamos ser o presente para os nossos filhos. Nós precisamos ser aqueles que estão ali e que apoiamos os nossos filhos, mostrando para eles que eles são capazes. Valorize o potencial que eles têm. A grande maioria dos jovens estão vivendo hoje a autoestima lá embaixo. Às vezes não conseguem falar para os pais, mas falam para os coleguinhas. Por quê? Porque não tem motivação. Ou seja, não tem nenhum motivo que os leve a uma ação. Eu quero falar rapidinho, irmãos, de algum assunto novo que chama geração Millennials. Não é tão novo, mas é novo dentro da psicologia, isso é novo. E síndrome de FOMO. Uma coisa produz a outra. Geração Millennials é a geração plugada 100% na internet. Os nossos jovens hoje, aproximadamente que nasceram de 2000 para cá, estão com 20 anos. Essa geração é a geração que pegou a fase mais aguda, e que agora está com 15, 16 anos, mais ainda, a fase mais aguda do avanço tecnológico. E aí existe uma preocupação entre eles, existe uma disputa predatória. Eles não querem ficar fora das redes sociais. Por isso que eles estão trocando o dia pela noite. Por isso que eles estão ficando horas e horas. Por quê? Porque se ele não estiver por dentro de tudo, os coleguinhas vão estar. E isso é muito sério. Isso produz o quê? Ansiedade. Cansaço exagerado. Exaustão. Síndrome do pânico. Jovens. O que está tendo de jovens hoje de 15 a 18 anos com pânico é absurdo. Por quê? Porque não tratou a ansiedade. A ansiedade é o pensamento acelerado. É pensar mais do que a capacidade que nós temos para pensar. É como você pegar um Fusca 69 e dar 300 por hora nele. Vai estourar tudo. Ele não tem capacidade para isso. E a síndrome de FOMO é o quê? É o exagero do uso da tecnologia, pelo medo de ficar fora e de não acompanhar a tecnologia na mesma velocidade que ela se transforma. Isso gera um problema sério. Agora, se os seus filhos já estão usando muita tecnologia, vá devagar.
tenha amor. O amor está dentro de vocês como pais. Abrace mais, corrija seus filhos, mas aponte o que tem de positivo e depois fala do negativo. Leve-os à reflexão. Eu quero mostrar para os irmãos que isso é bíblico também. Mateus 17, abre Mateus 17, os irmãos também já conhecem bastante esse trecho, mas eu quero mostrar para os irmãos como é que esse Senhor que nós temos, ele é refinado demais. Mateus 17, os irmãos sabem da história, né? Deixa eu só... Fala aqui, ó. Eu marquei coisa errada aqui. Ah, peraí, tá certo, irmãos. Eu tô no 18 e tô querendo falar do 17. É duro, né? Aí, agora sim. Tá aqui. Mateus 17, versículo 24. Vamos prestar atenção nisso aqui, irmãos, que aqui tem princípios fundamentais para nós compreendermos. Tendo eles aqui, ó, é Jesus e Pedro. Tendo eles chegado a Cafarnaum, dirigiram-se a Pedro, os que cobravam o imposto das 2 dracmas, e perguntaram: não paga o vosso mestre as 2 dracmas? Pedro, rapaz, o Senhor estava do lado dele. Passa a bola para o homem. Não queira ganhar um jogo sozinho, não. Passa a bola para o homem. Senhor, é contigo o negócio aqui, a pergunta é para ti, mas Pedro é como nós, precipitado demais. Às vezes o irmão vem conversar com a gente para falar de um problema, nós damos 1001 solução, mas a única solução que ele precisava era que você o ouvisse. Mas você não deixou, você não ouviu. Você deu 1001 solução que não vai servir para nada para ele. Mas ele precisava só dos seus ouvidos para poder chorar o que ele sente. Aí, pão. E versículo 25. Sim, respondeu ele. Pedro respondeu sim. Aí entra o segredo, irmãos. Olha só que maravilhoso. Ao entrar Pedro em casa, nunca corrija filhos em público. Nunca compare filho com outro filho, uma filha com a outra filha. Ninguém é igual a ninguém. Isso é um rombo emocional que nós causamos nos nossos filhos ao fazer comparações. Nós estamos falando que um é melhor do que o outro. Aí sabe o que nós geramos nos filhos? Ciúmes um do outro. Começa a nutrir ódio um pelo outro. Por que Caim teve ódio de Abel? Porque Caim foi rejeitado pelo Senhor, por Deus, pela oferta dele. Mas o que estava errado lá não era a oferta, era o princípio da oferta. Caim ofertou as primícias, o restante era para ele comer. Mas Abel ofereceu que era algo que era 100% para Deus. Não tinha nada para Abel, porque Abel sabia que a ovelha só servia para uma coisa. Não se comia carne de ovelha, mas a pele podia cobrir a nudez do homem. Mas surgiu inveja em Caim. Então, nós podemos provocar inveja dos nossos filhos ao comparar. Quando a gente faz comparações, nós estamos exaltando um e rebaixando o outro. Então, fala assim, entrando eles em casa. É maravilhoso demais. Jesus lhe antecipou dizendo, olha aqui, irmãos, é o princípio. Ele não apontou nenhum erro. No versículo 25, a parte B, fala assim, Simão, que te parece? De quem cobram os reis da terra impostos ou tributos? Dos seus filhos ou dos estranhos? Ele não falou assim, Pedro, você está errado. Irmão, se fosse eu e você que fosse o Senhor, rapaz, eu acho que o Pedro tinha levado um cascudo daquelas, mas bem caprichado. E se fosse eu tinha certeza que eu estava no meio do cangote dele, que ele nem ele nocautear na hora. Ele ia acordar 3 dias depois. Mas graças a Deus, esse Senhor, esse que é o centro da conexão de Deus com tudo, ele entrou em casa, em particular, não falou nada em público, e não falou, você está errado, ele falou só isso. O que te parece, Simão? De quem quer cobrar dos impostos ou tributos, dos filhos ou dos estranhos? Aí, o Simão Pedro aqui agora, ó, respondendo Pedro, dos estrangeiros, Jesus lhe disse. Logo,
estão isentos os filhos. Aí falou assim, mas, opa, que tem um mas, esse mas é fantástico, mas para que não os escandalizemos, vai ao mar, lança ali o anzol, e o primeiro peixe que fisgar, tira-o e abrindo-lhe a boca, achará um estáter. Toma-o e entrega-lhes por mim e por ti. Queridos irmãos, o que Pedro era antes de se converter? Pescador. E era profissional. Aí imagina o que passou na cabecinha do Pedro essa hora. Rapaz, eu pesquei minha vida inteira, peguei tudo quanto é tipo de peixe, mas pegar peixe com moeda na boca, isso não existe. Eu estou frito. Por que, que eu não falei? Por que E aí você imagina só o Pedro Cavarinha lá, com o anzol dentro d'água. Não era rede, era anzol, velho. O negócio era caprichado mesmo. Tinha que falar. E imagina ele com a varinha na mão, irmão. E aí falando assim, por que que eu fui falar que ele paga imposto? Moço? Ele estava do meu lado. Eu pesquei minha vida inteira. Por que que eu sou burro, teimoso, sou precipitado? Não sei falar a hora que precisa, agora vou pegar peixe. Eu creio que depois de uns 40 minutos a 1 hora, aí o senhor mandou o peixe lá. Aí mexeu na varinha e fisgou e pegou o peixe. E aí estava lá a moedinha na boca do peixe para pagar o imposto. Irmãos, eu descobri que peixe que era. Vocês não acreditam nisso, eu descobri. É da minha raça, é peixe turco. Para ter moeda na boca só pode ser turco. O Amir sempre fala de peixe, né? Mas vê se ele pega peixe com moeda na boca. O único pescador, por isso que fala que pescador é mentiroso. O único pescador da história que pegou um peixe com moeda na boca foi Pedro. Percebe? Ele aprendeu uma lição difícil. Mas olha a mansidão desse Senhor que nós servimos. Ele levou Pedro à reflexão, ele não apontou o erro, não. Ele simplesmente usou a humanidade e as coisas aconteceram. Para finalizarmos, eu quero falar para os irmãos o seguinte. Dentro da experiência prática, eu aprendi, irmãos, isso já. Meu filho já tinha mais de 20 anos. Eu tenho um filho com 34 anos e uma filha que vai fazer 30, dia 31 de agosto. Eu aprendi um pouco tarde isso, mas eu aprendi. E Deus me abriu os olhos para perceber como é que funciona o ser humano, a estrutura psíquica. Por isso que eu louvo ao Senhor por esse dom que Ele me deu. Porque eu sei que eu sou apenas um vasinho de barro que se quebra com a maior facilidade. Mas não posso negar que eu tenho um tesouro dentro de mim. E a questão é que um dia eu chamei meus filhos, tinha 25 anos na época, isso já faz 10 anos, mais de 10 anos. Chamei meu filho, minha filha e minha esposa, e comecei a falar para eles o seguinte, eu preciso que vocês me perdoem. Por quê? Porque quando eu me converti, em 1981, eu tinha 21 anos, hoje eu tenho 60. Eu vivi mais na vida da igreja do que no mundo. E aí, eu era muito duro com meus filhos. Porque na época, aqui a gente era irmão responsável, porque nós começamos, não tinha ninguém. Começou a minha família. O Amir não queria saber de nada, mas ele reunia. Então, de repente, agora eu preciso correr atrás dele. A questão é, eu chamei meus filhos e minha esposa e pedi perdão para eles. Falei assim, filho e filha, quero pedir perdão para vocês, porque não fui o pai que vocês precisavam. Me perdoem. Eles acharam que eu ia morrer, que eu estava despedindo. Começaram a chorar. Aí minha esposa, eu falei para ela, querida, quero pedir perdão para você, porque também não fui o marido que você precisava. Mas eu quero mudar minha história. Irmãos, eu falo para vocês isso hoje. Eu podia ter aprendido antes, mas tudo tem a sua época. Depois daquele dia, a história entre eu e meus filhos nunca foi ruim, mas mudou completamente.
quando eu pedi perdão para eles. E passei a olhar, observar essas coisas todas. E aí eu vi o que acontece com o ser humano. Irmãos, a mente, o nome dela é próprio, é uma coisa fantástica, a mente mente. A mente que enche de larvas o nosso cérebro, a nossa memória. Pode perceber, as coisas boas você dificilmente se lembra, mas todos os dias a gente se lembra das coisas negativas. A gente se lembra das coisas, às vezes nós vivemos o hoje, remoendo o passado que não volta mais. Irmãos, o ontem você não pode fazer mais nada com ele. E o amanhã nunca chega. O amanhã sempre fica para o dia seguinte. Nós precisamos viver o hoje. Por que o hoje chama presente? Porque a vida é um presente. Mas o que eu estou fazendo com esse presente? Estou vivendo como um presente, como o maior espetáculo do universo? Tenho feito da minha casa o maior espetáculo, como se minha casa fosse um palco e ali participassem os artistas mais importantes da minha vida? Ou eu tenho feito da minha casa um lugar que eu faço aquilo que eu acho que eu tenho que fazer, que eu tenho direito de fazer? Eu estou intensamente rogando pelos meus filhos, com desespero. Ó Senhor Jesus, a nossa alma, irmãos, eu quero fechar falando para os irmãos. Romanos capítulo 12. Isso aqui é fantástico demais. Romanos 12, irmãos. Eu ainda vou ler isso aqui só para finalizar e vou ler mais um versículo depois para os irmãos. Romanos 12. Os irmãos sabem de cor já isso, então eu vou só citar para os irmãos depois confiram, tá? Anota para depois conferir. Romanos 12, 1, Paulo fala para que nós possamos colocar o nosso corpo sobre o altar. Que esse é o nosso serviço mais inteligente, oculto, racional. O versículo 11 fala que nós devemos ser fervorosos no espírito para servir o Senhor. No zelo, não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Mas eu quero perguntar para mim e para você, é possível você colocar o seu corpo sobre o altar e o seu espírito ser fervoroso se a sua mente não estiver conectada com ele? Por isso, a chave está no versículo 2. E olha só, irmãos, isso é fantástico. O versículo 2 nós precisamos aplicar agora. Vamos ler juntos o versículo 2. E não vos conformeis com este século. Irmãos, para um pouquinho só. Conformar, os irmãos já sabem, é tomar forma. Ser moldados. Agora, com este século aqui, século tem sentido de aion, que é o século presente, o século 21, da tecnologia, de que os jovens de hoje, eles são plugados, são inovadores, são cheios de inteligência, mas não conseguem ouvir um não. Não conseguem ouvir o contraditório. Eles não têm resiliência nenhuma. Então, irmão, nós precisamos agir como alguém que tem sabedoria, porque o versículo 2 fala, não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Quando a mente o que é renovar a mente, irmãos? É tirar a mente das larvas e tudo, e colocar a mente na conexão com Deus triuno. É colocar a mente no espírito. E falar assim, e transformai-vos pela renovação da vossa mente para que experimenteis. Aí vem, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aqui está falando da alma. Falou da mente, da vontade e da emoção. Agradável, perfeita, está relacionada à emoção e vontade de Deus. Significa, irmão, se nós não colocarmos nossa mente no espírito, nós não conseguimos consagrar nossa vida. E às vezes exigimos que os nossos filhos façam isso. Para fechar, então, Salmo 142, versículo 7. Tira a minha alma do cárcere, para que eu dê graças ao teu nome. Irmãos, isso aqui é um segredo. Uma alma encarcerada, mente, vontade e emoção.
O corpo e o espírito vão juntos. Quando eu estou aprisionado dentro de mim, eu não consigo colocar meu corpo sobre o altar. Eu não consigo, aqui fala, para que eu dê graça ao teu nome, significa que eu não consigo nem orar quando estou aprisionado. E essa prisão é dentro de mim mesmo. Os justos me rodearão quando me fizeres esse bem. Nós temos que rogar para o Senhor todos os dias, Senhor, não me deixe viver encarcerado. Às vezes o que está encarcerando a gente hoje é a pandemia, preocupação com o futuro, preocupação como é que vai ser daqui para frente, é sustento e tudo mais. Então eu quero lembrar vocês de 1 Timóteo 6,7. Para o mundo nada trouxemos e dele nada podemos levar. Entre esse pequeno espaço de tempo, nascer e morrer, nós brigamos por aquilo que não trouxemos e por aquilo que não vamos levar. Esquecemos do que é mais importante, das pessoas que Deus colocou ao nosso redor. Quem está com a esposa perto aí, fala para a esposa e para o marido, um fala para o outro, fala, você é a coisa mais preciosa. Não é a coisa não, fala pessoa. Você é a pessoa mais preciosa que Deus me deu. Irmãos, os nossos filhos precisam perceber que a nossa casa tem paz. Quando tem paz, tudo vai numa boa. Sem paz é impossível. Irmãos, e a palavra profética tem falado isso para nós. Que nós precisamos lutar contra, por isso tem que usar o capacete. Capacete, vamos falar do capacete. Para proteger a nossa mente, porque é pela mente que entra tudo. Irmãos, o seu corpo não faz nada sem a mente. A mente controla a vontade e a emoção. Uma pessoa doente com depressão, por exemplo, a mente dela está negativa, a vontade de não sair da cama, de não fazer nada, e a emoção, a vontade de chorar todo o tempo. Não tem sentido, tudo ficou cinza. E não adianta você chegar para o irmão doente assim e falar assim, irmão, você precisa liberar o espírito. Você precisa orar. Não, irmão. Esse irmão está precisando de carinho, de atenção, precisa de uma ajuda profissional. Menos isso. Porque ele está preso. Ele está aprisionado. Como é que uma pessoa aprisionada vai fazer alguma coisa? Então, graças a Deus. Queridos irmãos, espero ter cooperado com os irmãos aí para, dentro da palavra, nós percebermos a necessidade urgente do desespero que nós precisamos ter pela nossa casa. Essa pandemia, para mim, não tem nenhuma dúvida que Deus está dando para nós uma oportunidade para nós vivermos de fato a vida da igreja na nossa casa. Nós vivíamos num local, aparentemente estava tudo ok, de repente nós estamos dentro de casa. Há muito tempo, irmãos, minha esposa trabalha em 2 escolas, há muito tempo que eu não conseguia almoçar com a minha esposa. Agora eu almoço com ela todo dia. Porque eu não estou trabalhando no consultório, só estou atendendo via online. Não sei o que eu vou fazer com a minha agenda. Tá tudo enroscado, tudo lotado. Então, eu quero dizer para os irmãos, não tem nada mais precioso do que a paz. E aquele exemplo que o irmão deu ontem, do quadro que do Wesley deu no sábado, do quadro que venceu a questão da paz, é aquele que estava com raios, com nuvens escuras, mas lá no meio da fenda havia um pássaro protegendo ali. Isso é maravilhoso. Isso é paz. Paz é a gente estar conectado com esse que é o centro de todas as coisas. Louvado seja o Senhor.